Olá, aqui é o pastor Edmilson Bartolomeu, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. É um prazer te receber e para nós, com certeza, será uma experiência nova. Logo de imediato, tire aí alguns segundos para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e você também dá um like aí e envie esse link para o maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha aí se você gostar de tudo aquilo que nós estaremos compartilhando aqui no nosso canal. O tema de hoje da nossa meditação é arrependimento, uma palavra quase em extinção. Quero compartilhar com você dentro desse tema tão importante para as nossas vidas. A palavra de Deus lá no livro dos Salmos, capítulo 66, verso 18, tem uma palavra muito importante para as nossas vidas que nos levam ao arrependimento. É de um personagem bíblico que é, para mim, um exemplo também de arrependimento. Existem dois personagens na palavra de Deus, para mim, que são exemplo de arrependimento. No Velho Testamento, Davi, e no Novo Testamento, nós temos ali a parábola do filho pródigo. Lá no Salmo 66, verso 18, eu leio o seguinte: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer, se eu não me arrepender das iniquidades do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Muito bem, como eu falei, o nosso tema é arrependimento, uma palavra quase em extinção. Infelizmente, nós não damos o devido valor a esta palavra arrependimento. Olhando para a história de um grande homem de Deus chamado Billy Graham, ele diz que o arrependimento é uma tristeza profunda que deve haver nos nossos corações. E ele, segundo o famoso Billy Graham, já descansando no Senhor, esta palavra se tornou uma palavra impopular. Ela deveria, na verdade, ser a marca do cristão. A marca do cristão. Deveria ser, na verdade, uma qualidade de todos nós. Nós deveríamos ter o hábito de nos arrependermos. O pastor Jonanias, ele diz que arrependimento não é um fator opcional, e sim primordial. Não é um fator opcional, e sim primordial. No livro que eu indiquei para você, é escrito pelo pastor Cirilo e o pastor Abe Uber, que fala sobre arrependimento de obras mortas, nós encontramos ali alguns sentidos, algumas orientações, alguns ensinamentos muito importantes. Ele diz o seguinte: temos que nos arrepender das obras mortas se quisermos experimentar o melhor de Deus em nossas vidas. Você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Tenha o hábito de ter uma vida de arrependimento. Esta palavra no hebraico, ela tem um sentido assim muito importante também, que ela dá-nos a ideia de darmos uma volta de 180 graus, tá? Quer dizer, darmos uma volta total. Estávamos indo numa direção e voltarmos para uma outra direção totalmente diferente. Ainda no livro de Antônio Cirilo e do pastor Abe Uber, eles dizem o seguinte: o arrependimento não deve acontecer somente na conversão, mas deve ser algo, preste atenção, mas deve ser algo profundo, contínuo e abrangente, até alcançarmos uma vida de santidade na presença de Deus. Eu acho muito interessante essa fala dele, né? Essa escrita dele ali no seu livro, quando fala da profundidade, da continuidade e da abrangência do arrependimento, né? Ele ainda continua a dizer que arrependimento gera
arrependimento gera santidade e santidade vai gerar frutificação. Quer dizer o quê? Eles estão nos falando, se nós queremos ter uma vida frutífera, é importante experimentarmos uma vida de arrependimento. Quer dizer, todo arrependimento vai gerar frutificação. Então, se você conhece alguém, se você tem um relacionamento com alguma pessoa que diz que tenha se arrependido e esta pessoa não está dando frutos, é um ponto de interrogação que deve estar na nossa mente, no nosso coração, se aquela pessoa realmente se arrependeu. Olhando para a história, né, dos heróis da fé, dos homens avivalistas, Martim Lutero, ele disse o seguinte em relação a esse tema de arrependimento. Ele diz: nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, deseja que a vida inteira do cristão seja uma vida de arrependimento. Quer dizer, não é um arrependimento que ocorre apenas no momento da conversão, mas é algo que deve ser contínuo na nossa caminhada. Pois bem, eu quero compartilhar com você uma coisa também muito importante. O que é arrependimento? Eu quero fazer uma abordagem dentro de 3 entendimentos nesta hora, a respeito do que é arrependimento. Eu quero fazer uma abordagem dentro conceitual, uma abordagem etimológica e uma abordagem teológica. Em relação ao conceito de arrependimento, dentro desse conceito, arrependimento significa o quê? É um pensar sincero de algum ato ou omissão, é uma desistência de causa ou de alguma coisa feita ou empreendida. Significa também pensar no que se fez ou no que se pensou. É um sentimento de dor, de contrição, é uma mudança de opinião. Isto é no sentido conceitual, é uma insatisfação de ter violado alguma lei ou alguma conduta moral. Quer dizer, leva a pessoa a ter um sentimento de dor, um sentimento de contrição, é uma pessoa que muda a sua opinião. Este é o conceito de arrependimento. Também, no que se refere a uma definição etimológica, esta palavra arrependimento, ela vem de uma palavra grega que significa metanoia. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter escutado essa expressão metanoia. E o que significa metanoia é mudança de mente. Significa mudança da maneira de pensar. Quer dizer, uma pessoa que se arrepende, ela não apenas deixa de cometer algo, a maneira dela de pensar em relação àquele seu ato precisa mudar, precisa alterar. Porque se a pessoa muda apenas o ato, não muda a maneira de pensar, há uma enorme probabilidade da pessoa vir e cometer o ato novamente. Grava isso aí no teu coração, hein? Registra essa maneira de pensar. E em terceiro lugar, numa definição teológica, arrependimento é meia volta. Quer dizer, o homem, a pessoa que seguia numa direção, agora ela dá uma meia volta e passa a andar numa outra direção. Ela ia numa direção da sua própria vontade e agora ela se volta para a vontade de Deus. É algo que você precisa estar consciente. Toda pessoa arrependida, ela abre mão da sua vontade. Grave isso aí novamente. Toda pessoa arrependida, ela abre mão da sua vontade. Além dessas colocações
a respeito de uma forma, melhor dizendo, conceitual, uma definição etimológica e uma definição teológica, existem também três faces do arrependimento. Tá? Diríamos que ele estaria dividido em três aspectos fundamentais. Seria um aspecto intelectual, um aspecto emocional e um aspecto volitivo. Perceba que quando nós falamos de arrependimento, nós não temos a noção da amplitude do significado, do sentido de arrependimento. Então, quando nós colocamos nesse aspecto intelectual, tá? No aspecto intelectual, arrependimento significa uma mudança da maneira de pensar em relação ao pecado que tenha cometido, tá? Uma maneira de pensar. O pecado ou aquela atitude que a pessoa fez, tá? Passa a ser reconhecido não apenas como uma fraqueza, uma falha, mas passa a ter algo no seu coração como algo de erro, que desagrada, que entristece o coração de Deus. Quando nós olhamos aí o exemplo de Davi, lá no Salmo 51, verso 3, olha bem o que nós lemos na palavra de Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma transgressão é contra Deus. Então o salmista ele está consciente de que não foi apenas um mal-entendido, do que não foi apenas um erro, foi uma transgressão contra Deus. Então, as nossas faltas, elas não são apenas contra as pessoas, em primeiro lugar contra Deus. Grave isso aí no teu coração, tá? Qualquer erro que você comete contra uma pessoa, qualquer falta que você comete contra alguém, seja patrão, sua esposa, alguém da sua família, algum vizinho, antes de você cometer contra essa pessoa, a sua transgressão é contra Deus. Então, é uma visão intelectual, é um entendimento intelectual. Do lado emocional, tá? Ou sentimental, esta é a fase do arrependimento no qual nós pensamos mais frequentemente. A palavra arrependimento, ela traz esse sentido também de tristeza pela falta que nós cometemos, tá? Você precisa estar triste, tá? Precisa bater no teu coração esta falta de você ter transgredido esse erro, essa transgressão que, em primeiro lugar, é contra Deus. Nós encontramos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, tá? 2 Coríntios, capítulo 7, versos de 8 a 10, a seguinte declaração: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristados para o arrependimento. Quer dizer, houve uma tristeza que levou a pessoa a se arrepender. É Paulo dizendo ainda: pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano algum, porque a tristeza, olha bem, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, tá? Então, uma pessoa arrependida, ela tem um sentimento de tristeza. Eu me lembro da expressão, né, quando Pedro negou a Jesus. A Bíblia nos relata lá que quando ele negou Jesus pela terceira vez, a Bíblia nos diz que ele chorou amargamente, trouxe uma tristeza no coração, uma tristeza muito grande no coração.
Então, uma pessoa arrependida, com certeza, os seus sentimentos traz no coração dela uma tristeza profunda. E no sentido volitivo, ou da sua vontade, este aspecto é uma mudança de vontade da disposição. Quer dizer, uma pessoa arrependida, ela tem a sua vontade mudada. Repita aí comigo. Quem se arrepende tem a sua vontade mudada. Por que mudada? A partir de agora, ela abre mão da vontade dela em detrimento da vontade de Deus. E é isso que é importante para ela, tá? É esse processo de transição, tá? É esse processo de transição onde que ela abre mão da sua vontade. Então você perceba que arrependimento é algo muito extenso. É algo que tem vários sentidos. E eu gostaria agora, continua comigo aí, que eu gostaria de fazer uma outra colocação a respeito. Eu dei vários sentidos, vários significados, alguns conceitos, né, a respeito de arrependimento. Mas eu queria agora falar para você o que não é. Eu disse para você o que é arrependimento. Agora eu quero dizer para você o que não é. E aí você vai fazer uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação pessoal e vai ter uma oportunidade também de fazer uma avaliação das pessoas que você conhece que disseram que um dia se arrependeram. Primeira coisa, o arrependimento, ele não é simplesmente um sentimento de culpa. Não é simplesmente o sentimento de culpa. O sentimento de culpa em relação ao pecado é insuficiente. Ninguém se arrepende a menos que tenha primeiro se sentido culpado com relação ao seu pecado. Porém, nem todos que se sentem culpados se arrependem. Você sabia disso? Nem todas as pessoas que se sentem culpadas por algum ato, elas se arrependem. Elas passam por esse processo. Então, só se sentir culpado é insuficiente. É insuficiente. Segunda coisa do que não é arrependimento. Segunda coisa do que não é arrependimento. Não é simplesmente tristeza pelo seu pecado. Não é simplesmente tristeza pelo seu pecado. Algumas pessoas, elas ficam muito tristes por causa das consequências do seu pecado. Prestou atenção? Muitas pessoas, elas ficam tristes por causa das consequências. Quer dizer, ela cometeu um ato, foi pega naquele ato, e aí ela sofre uma consequência, e aí ela fica triste. Quer dizer, o fato de terem sido pegas pelo seu pecado é insuficiente. Muitas pessoas, elas agem dessa forma. Segundo os Coríntios, capítulo 7, verso 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, leva o arrependimento que traz salvação e não traz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, traz a morte. Então, muitas pessoas, por terem sido pegas nas suas faltas, nos seus erros, aí bate aquela tristeza. Mas muitas vezes, a tristeza dela é só porque as pessoas descobriram os seus erros, descobriram as suas faltas. Isso não é arrependimento. Uma terceira coisa que também não é arrependimento, não é simplesmente agir com bondade, tá? Tem algumas pessoas que elas procuram cobrir os seus erros tendo alguns atos de bondade. E isso também não é arrependimento, tá? Ela deixa de cometer o que cometia e passa
a fazer algumas atitudes boas em casa, para a esposa, para o amigo no trabalho, na rua, na igreja, tá? Para cobrir, para maquiar a sua falta, o seu erro. Isso também não é arrependimento. Arrependimento também não é simplesmente melhorar as suas práticas religiosas, tá? Não é simplesmente melhorar as suas práticas religiosas. A Bíblia diz que os fariseus, eles eram extremamente religiosos. Eles praticavam as melhores atitudes, oravam, jejuavam 2 vezes, iam no templo com frequência, praticavam boas obras. Mas a palavra de Deus em Mateus 23, verso 27, olha o que Jesus diz a respeito desses que praticavam boas obras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Quer dizer, as práticas religiosas não te fazem, não sinalizam que você é uma pessoa arrependida. Uma coisa importante que eu quero dizer para você, encerrando a nossa fala aqui nesse vídeo, tá? Quero encerrar falando a respeito de um tema que ainda não é arrependimento, é o tal do remorso, tá? Arrependimento é algo diferente de remorso. O remorso, eu diria que é uma inquietação da nossa consciência, tá? Apenas uma inquietação da nossa consciência por alguma coisa que cometemos, tá? Pensamos, trazemos à memória, tá? Mas não produz nenhum resultado positivo na vida da pessoa, tá? É apenas uma inquietação. Essa é uma diferença de arrependimento e remorso. A diferença entre arrependimento e remorso, Paulo nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, tá? No dizer dele, arrependimento é tristeza segundo Deus e o remorso é tristeza segundo o mundo. Grave isso. Arrependimento é uma tristeza segundo Deus. O remorso já é uma tristeza segundo o mundo. E essa tristeza é apenas uma inquietação. E eu quero, para dar a conclusão em relação a essa nossa fala desse vídeo, falando ainda sobre a diferença de arrependimento e remorso, eu quero dar alguns exemplos da Bíblia, do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Do Velho Testamento, eu encontro 2 personagens, Davi, que eu mencionei no início da nossa fala, e também Saul. Primeiro exemplo está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24, quando nós encontramos um exemplo de Davi se arrependendo da sua falha, do seu erro. Olha bem, tá? O que Saul, né? O que Saul diz quando foi pego numa falha, numa falta. Olha a atitude do rei Saul quando foi pego numa falha. 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei. Olha só, ele reconhece que pecou. Porquanto tenho passado o dito do Senhor, a ordem do Senhor e as tuas palavras. Aí ele começa a dar uma justificativa. Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Ele estava com remorso por ter sido pego na sua falha, na sua falta, e a Bíblia nos diz aqui que ele deu uma justificativa.
Uma das características de uma pessoa que não se arrepende, de uma pessoa que está vivendo apenas um espírito de remorso, é dar justificativas para o seu erro, para a sua falha. E o rei Saul, ele justificou dizendo que eu temi o povo, dei ouvido à sua voz. Já Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, depois que Natã confrontou do seu pecado de adultério, a palavra de Deus nos diz que Davi fez a seguinte declaração: e disse Davi ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Ele simplesmente diz, pequei contra o Senhor. Não disse o que levou a pecar, não deu justificativa, não saiu na sua própria defesa, porque quem sente remorso vai ter geralmente uma atitude pior, do que teve anteriormente, ou vai querer justificar as suas faltas. Já Davi não, ele simplesmente reconhece os seus erros e diz, pequei contra Deus. Ele adulterou, mas ele reconheceu que aquele pecado em primeiro lugar é contra Deus. E é isso que você precisa ter em mente, tá? Qualquer transgressão nossa, repetindo, falha nossa, em primeiro lugar é contra Deus e nós precisamos nos arrepender constantemente. E um outro personagem, ou dois outros personagens, já no Novo Testamento, é a história de Pedro e a história de Judas. Você conhece a história desses dois personagens, qualquer pessoa conhece. Pedro negou Jesus 3 vezes, você conhece a história. E Judas, traiu Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Judas traiu a Jesus, ele teve a seguinte atitude: ele foi e se enforcou, ele sentiu remorso por ter sido pego, A Bíblia nos diz que ele volta no templo, joga lá para os fariseus, para os escribas, as 30 moedas, e depois, ao invés de voltar para Jesus, ele vai lá e se enforca. O remorso sempre nos leva a uma atitude que nos afasta de Deus. Grave isso aí no seu coração. O remorso sempre nos levará a uma atitude que nos afasta de Deus. Diferente do arrependimento. O arrependimento, ele vai nos trazer quebrantamento e vai nos aproximar de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, A Bíblia nos diz que ele se arrependeu, lá em Mateus capítulo 26, verso 35, e quando Pedro, se lembrou das palavras de Jesus, que dissera para ele que ele haveria de negar a Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. E ele não se afastou de Deus, ele não teve uma atitude errada como aconteceu já com Judas. Então você perceba que as questões do arrependimento, elas são muito vastas. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí neste canal, que arrependimento é uma atitude nobre, muito nobre, que eu diria que está quase em extinção. Extinção nos relacionamentos familiares, extinção na nossa sociedade, extinção no trabalho, extinção no contexto eclesiástico. Eu quero dizer que arrependimento é uma palavra em extinção, mas é algo que vai fazer a diferença, ainda tem poder para fazer a diferença na vida de uma pessoa. A palavra de Deus nos diz que o arrependimento de Pedro, voltando a falar desse personagem, fez com que Jesus o trouxesse de volta para o apostolado, o reconduzisse, e depois Pedro se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Eu quero crer que você entendeu sobre a importância do arrependimento para uma pessoa. Eu quero entender que você compreendeu o que não é arrependimento, e a partir de agora eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja te levando a ter uma vida contínua
de arrependimento. Todos os dias nós temos algo a nos arrepender. Todos os dias você ou comete algo ou pensa em algo que precisa se arrepender. Nosso desejo, a nossa oração é que essa meditação, que esse tempo aqui com você possa estar trazendo à tua memória algo de que você precisa se arrepender, porque eu posso garantir, se você se arrepender, você vai viver um tempo diferente na tua vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas, acione aí o sininho, tá? Dá o seu joinha aí e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a avançar nesse projeto de levarmos uma palavra de edificação e de crescimento espiritual e de esclarecimento para todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe. Um grande abraço.